Quando a gente fala sobre procrastinação, é muito fácil jogar as coisas para o futuro. Ou seja, qualquer atividade, qualquer coisa que você quer fazer, alguma tarefa que você quer fazer, algum compromisso que você sempre joga para o futuro. A dieta, você vai começar na segunda-feira, você vai entrar na academia no dia primeiro só, ou você vai começar a fazer alguma coisa nova no ano que vem você jura que vai ser diferente, ou na semana que vem, ou você vai guardar dinheiro daqui a um ano. Enfim, você sempre joga as coisas para o futuro. A verdade é que todo procrastinador joga coisas para o futuro, que é absolutamente normal. Eu já falei em outros vídeos aqui que a causa principal da procrastinação é porque você tem algum sentimento negativo, alguma emoção negativa em relação àquela atividade e você joga para o futuro. Mas quando você joga para o futuro, você se sente super bem na hora, né? Você se sente super relaxado na hora, porque parece que você já está agendado isso. Mas quando chega nesse futuro, você não consegue fazer. Mesmo as pessoas que não são tão procrastinadoras assim, têm costume de jogar as coisas para o futuro e todo mundo se sente bem. Em 2009, saiu uma pesquisa mostrando por que isso acontece. Ou seja, é uma coisa impregnada mesmo, gravada no seu cérebro. Teve um pesquisador da uma universidade americana, da UCLA, o nome dele é Hal Hershfield, você pode até procurar na internet, ele tem um site completo lá com todos os artigos científicos dele e tudo mais. E ele deu várias entrevistas depois que ele ficou famoso no que ele descobriu. E ele fez o seguinte, ele pegou um estudo, ele quis saber por que os jovens americanos não estavam guardando tanto dinheiro para o futuro, né, para a sua própria aposentadoria. Ele pensava assim, por que os jovens de hoje em dia, que têm tanto acesso à informação financeira e educação financeira, eles deveriam estar guardando mais dinheiro para o futuro do que os pais, os avós deles, as pessoas da geração passada que guardavam dinheiro. Mas se você pegar estatisticamente, a geração passada guardava mais dinheiro e se preocupava mais com o futuro do que a geração atual, né, as gerações atuais. E ele quis descobrir por quê. Então, em 2009, ele fez um estudo com os estudantes americanos. Ele basicamente pediu para o pessoal pensar em alguns adjetivos em relação a 4 pessoas. Uma delas era ele próprio, no presente. Outra pessoa era uma outra pessoa, né, um desconhecido. A terceira pessoa seria ele próprio no futuro. E a quarta pessoa seria um desconhecido no futuro. E aí ele tirava imagens do cérebro, né, naquela ressonância magnética, que, se você não sabe, é uma máquina que os pesquisadores utilizam muito para tentar determinar de onde vêm determinados pensamentos e onde que as coisas acontecem no seu cérebro. Então você pensa em alguma coisa e aí a máquina tira uma foto do seu cérebro e aí mostra em que parte do seu cérebro que aquilo iluminou e com qual intensidade que aquilo se iluminou e etc. E aí os pesquisadores conseguem saber onde está guardada a sua memória, ou quando você pensa em dinheiro, que parte do seu cérebro que se ilumina, etc. e tal. Enfim, e aí ele pegou aqueles dados e colocou tudo junto, que é essa imagem que você vai ver na tela agora. Você pode ver aí que quando você pensa sobre você mesmo, você tem uma frequência no seu cérebro, né? Ele se ilumina de uma forma, que é essa linha branca. Quando você pensa em outra pessoa, tem essa linha azul e cinza. E o mais interessante que ele achou, o mais importante que ele achou aí, é porque quando você pensa em você mesmo no futuro, é essa linha verde. E essa linha verde ela é extremamente parecida com as linhas azul e cinza. Ou seja, quando você pensa em você mesmo no futuro, basicamente o que ele descobriu é como se você estivesse pensando em outra pessoa. Ou seja, para o seu cérebro, o seu futuro, né, você no futuro, na verdade não é você, é outra pessoa. Por isso que é tão fácil jogar as coisas para frente, porque o que o seu cérebro diz nessas horas, basicamente, é o seguinte: joga para frente, porque não sou eu que vou ter que resolver isso. Lá no futuro é outra pessoa que vai ter que resolver isso. É um problema para uma outra pessoa e eu não quero resolver o problema agora, porque o nosso cérebro não gosta de resolver problema, ele gosta de gratificação instantânea. Então ele joga os problemas para o futuro, né, o pepino para o futuro, e quer colher frutos agora. Por isso que quando você se junta com algum amigo seu e aí você está naquele auge da conversa, né, e aí vocês fazem um compromisso, né, do tipo, não, vamos sair semana que vem, não sei o que lá, e aí marcam a data e tudo mais, e aí quando chega naquela data você pensa, putz, por que eu marquei isso? Sabe, eu não deveria ter marcado isso. Então, na verdade, era isso que aconteceu. Você no passado, o seu cérebro jogou pro futuro, do tipo, quem vai ter que ir vai ser outra pessoa, não vai ser a gente, então vamos marcar logo isso daí. Por isso que é tão fácil procrastinar, porque quando você joga pro futuro,
o seu cérebro acha que é outra pessoa que vai ter que lidar com aquele problema, lidar com aquelas emoções negativas e tudo mais. Só que quando chega no futuro, quem se lasca é você mesmo, né? Não tem como delegar esse tipo de coisa. E vários outros estudos depois disso meio que surgiram em função desse primeiro, né? Teve um que foi bem bacana do próprio Hal Hershfield, que ele publicou em 2011. Ele pegou um pessoal, uns jovens americanos também, né? Ainda com o assunto de aposentadoria. E ele, antes de escrever quanto que a pessoa ia guardar para dinheiro para aposentadoria, ele fez um experimento de realidade virtual. Então, os jovens americanos usavam aqueles óculos de realidade virtual, e aí na realidade virtual os americanos estavam num local onde tinha um espelho, e aí quando ele se olhava no espelho, ele tinha dois grupos, né? Um grupo, quando se olhava no espelho, via ele próprio, né, com uma imagem normal dele próprio, e o outro grupo, quando ele se olhava no espelho, ele via uma imagem dele próprio, só que envelhecido. Então é como se ele tivesse 30 anos no futuro. É claro que antes de fazer isso, eles tiraram fotos dos participantes, e aí tem aquele programinha que envelhece os participantes, que inclusive ficou super famoso um tempinho atrás, você consegue encontrar na internet hoje. Mas enfim, aí os participantes, eles se olhavam, né, com aquele óculos de realidade virtual, eles se olhavam no espelho, e aí metade dos participantes viam eles próprios ali no presente, e a outra metade via ele próprio, só que no futuro, né, envelhecido. E aí depois foi passada uma provinha para o pessoal escrever quanto de dinheiro que eles estavam dispostos a guardar para a aposentadoria. E esses participantes, os jovens que se viram envelhecidos, acabaram marcando 30% a mais de dinheiro para a sua própria aposentadoria. Ou seja, ele descobriu uma forma, meio que sem querer ali, de trazer o futuro para o presente. Ou seja, ele trouxe para o presente e deixou a imagem do futuro uma coisa mais palpável. Porque a gente sempre acha, é interessante, porque a gente sempre acha que no futuro está muito longe, está super distante, então a gente não precisa fazer agora, a gente não vai colher isso no futuro, ou que a gente consegue mudar de caminho antes do futuro chegar, mesmo se a gente tiver em algum hábito autodestrutivo, algum hábito ruim pra gente mesmo, a gente fala, ah não, antes do negócio explodir eu consigo parar, eu consigo fazer alguma coisa, mas a gente não consegue. Um outro estudo que foi feito também interessante, mas não por ele, foi feito por outro pesquisador na Universidade de Michigan, se eu não me engano, foi. Eles dividiram os participantes em dois grupos, e antes de perguntar quanto dinheiro que eles estavam dispostos a guardar para aposentadoria e quando que eles começariam a guardar esse dinheiro para aposentadoria, eles fizeram um experimento diferente ali com os grupos, né? Um dos grupos, eles falavam, você tem que imaginar que a sua aposentadoria vai acontecer daqui 30 anos, e o outro grupo, eles falaram, você tem que imaginar que a sua aposentadoria vai acontecer daqui 10.000 dias, 10.900 dias, que é basicamente 30 anos, só que explicados em dia, né? Mostrados em dia. E aí foi interessante porque o grupo que pegou naquele dos dias, né, que falaram que a sua aposentadoria vai chegar daqui 10.000 dias, esse grupo acabou colocando no papel que guardaria mais dinheiro em até 4 vezes mais cedo do que o grupo anterior. Então essa foi uma forma que os pesquisadores descobriram, interessante, de você trazer a coisa do futuro, né, fazer a mesma coisa que o Hal Hershfield fez, de trazer o futuro mais para o presente, porque aí você dá um senso meio que de urgência. Quando você pensa no futuro, meio que você não tem senso de urgência sobre o futuro. Então, quando você não tem o senso de urgência, você não faz, né? Você vai empurrando com a barriga, vai jogando para frente. Um outro bem bacana também, uma imagem que eu vou colocar aqui na tela, foi de um outro site aqui na internet que eu achei muito bacana. Ele colocou, se você viver até os 90 anos, quantas semanas você tem de vida. E você consegue imprimir isso, na verdade, numa única folha. Ou seja, numa única folha você consegue imprimir a quantidade de semanas que você tem de vida se você viver até 90 anos. E é bacana de você pintar a quantidade de semanas que tem, que bate na sua idade. Eu tenho 36, quase 37, então eu até pintei o meu aí. E aí quando você faz isso, você meio que já sente uma pontada de urgência do tipo, putz, vamos fazer alguma coisa porque não tenho tanto futuro assim pra frente. Isso 90 anos, né? A expectativa de vida no Brasil nem é 90, é abaixo de 90. Então é bacana você fazer esse experimento com você mesmo, não só de semanas, mas como de dias também, porque são duas formas bacanas ali para você trazer o seu futuro para o presente. Uma outra forma também é justamente utilizar aquele aplicativo, né, e que o pessoal instala no celular, aí você tira a foto e ele envelhece você. É bacana você se imaginar nesse cenário, porque isso faz com que você comece a
a pensar melhor no seu futuro e tomar decisões melhores. Então, toda vez que você jogar alguma coisa para frente, né, toda vez que você falar, putz, segunda-feira eu começo, ou no futuro eu começo, né, independente de qual seja esse futuro, é sempre bom você lembrar que você está fazendo isso, você acalma na hora, né, você vai ter a sua ansiedade dissipada na hora, mas é como se você estivesse jogando para uma outra pessoa. Então é sempre importante você lembrar que você não está jogando para uma outra pessoa, você está jogando para você mesmo. Teve um outro estudo muito interessante, que eles pegaram... Nos Estados Unidos tem aquele negócio de quando o aluno está na universidade, depois de um tempo, esse aluno ele pode virar tutor de alunos mais novos da universidade, né? Alunos que acabaram de entrar na universidade. E aí os pesquisadores pegaram vários estudantes universitários que já estavam na época de serem tutores, e eles pediram para identificar se daqui 6 meses, quanto tempo você teria disponível para ser tutor e quanto tempo você tem disponível para ser tutor agora. E aí os estudantes falaram que agora, a média, mais ou menos, era em torno de 20 horas por semana. Ou seja, eu posso gastar 20 horas da minha semana ajudando outros estudantes hoje. Só que esses estudantes, no mesmo momento que perguntaram sobre o futuro, 6 meses no futuro, eles falaram que daqui 6 meses eles vão poder ter em torno de 80 horas na semana. Ou seja, ele está jogando uma coisa lá para o futuro, que na verdade é ele que vai pagar, mas ele não sabe. E aí os pesquisadores fizeram a terceira pergunta. Falou, olha assim, antes de você me responder, o importante é que você imagine que daqui 6 meses a sua vida vai estar exatamente igual ao que está hoje. Os problemas que você tem hoje, a quantidade de tempo que você tem hoje, a correria que você tem hoje, vai ser exatamente a mesma daqui 6 meses. Então daqui 6 meses, quanto tempo você tem para ajudar os estudantes mais novos, né, para se tornar como tutor dos estudantes mais novos? E aí eles mudaram a resposta. E aí isso aí caiu para, se não me engano, acho que nem 40 horas semanais. Ou seja, os estudantes foram lembrados que o futuro é muito mais parecido com o presente do que eles imaginam. Ou seja, o futuro não é uma coisa que outra pessoa que vai viver aquele futuro, é ele mesmo. E quando ele sentiu na pele que é ele mesmo que vai sentir, ele então diminuiu para pouco menos de 40 horas. Então é muito bacana você sempre lembrar disso, porque se você procurar na internet, principalmente quando o assunto é procrastinação, né, preguiça e tudo mais, é muito raro, na verdade eu nunca vi um artigo aqui em português, pelo menos, de alguém mencionando isso. E essa é uma gigantesca explicação por que é tão fácil procrastinar, por que é tão fácil jogar as coisas para o futuro. Porque quando você joga coisas para o futuro, o seu cérebro diz, eu estou jogando para outra pessoa, é como se você estivesse delegando para outra pessoa. A questão do dinheiro, por exemplo, por que é tão fácil falar que só no futuro que eu vou guardar dinheiro e não agora? Porque para o seu cérebro significa, se eu começar a guardar dinheiro agora, é outra pessoa no futuro que vai colher os frutos, não sou eu. Porque ele tem essa dissonância ali de achar que você no futuro vai ser outra pessoa. Mas não é. E é por isso então que você joga sempre as coisas lá pra frente. É sempre bom lembrar disso.